Olá, eu sou a Renata Admiral e começa agora o videocast Foco em Saúde, apresentado pela Coloplast. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante e ainda assim pouco discutido no país: a retenção urinária crônica. Você sabia que existem mais de 350 mil pessoas com esta condição somente aqui no Brasil? A partir de agora, nós vamos aprofundar essa conversa sobre o que é a retenção urinária crônica, como ela afeta a vida das pessoas e a importância do tratamento padrão ouro para melhorar a qualidade de vida de quem vive com essa condição. Para nos ajudar a entender melhor esse cenário, vou contar com 3 convidados. Eu tenho o prazer de receber aqui o médico fisiatra, especialista em medicina física e reabilitação e membro da diretoria da Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, Dr. Eduardo de Melo Carvalho Rocha. Seja muito bem-vindo, doutor, e obrigada pela sua participação. Olá a todos, muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer discutir aqui com vocês. Ao meu lado, eu recebo também o gerente de Relações Governamentais e Grupos de Defesa de Pacientes da Coloplast, Gilberto Kohler. Seja muito bem-vindo, Gilberto. Obrigado, Renata. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez aí, prazer estar ao lado do Dr. Eduardo, estar do lado da Dani também. E vamos ter um papo bem legal, com certeza. E por fim, eu tenho o prazer de apresentar aqui Daniela Bezerra, que é empreendedora e influenciadora digital, que possui uma lesão medular e vai nos contar um pouco da sua história, dos impactos e cuidados relacionados à retenção urinária crônica no seu dia a dia. Muito obrigada pela participação, seja muito bem-vinda, Dani. Feliz em estar aqui e muito agradecida pelo convite. Bom, para a gente começar, doutor Eduardo, antes da gente se aprofundar no tema, poderia nos explicar o que é a retenção urinária crônica, bem como as principais causas e como essa condição impacta na vida das pessoas? Muito bom. A retenção urinária é uma condição que ocorre em várias pessoas que têm alguma disfunção do seu sistema nervoso central, principalmente na área da medula. É importante que, para a gente pensar na retenção urinária, a gente tem basicamente, rapidamente, lembrar um pouco de como nós todos fazemos para urinar normalmente. Ao urinar normalmente, a gente tem a vontade, que é quando a urina chega na nossa bexiga, que é um grande músculo. A bexiga informa, através da medula espinhal, ao nosso cérebro que ele tem um volume normal. Esse volume normal chega no cérebro e ele começa a definir. Eu vou ao banheiro agora, eu posso esperar mais um pouco, e a cada 50, 100 ml ele vai dando novas informações. Normalmente, todos nós estamos com a saída da bexiga, que é o esfíncter, que esse é um termo importante para essa aula, fechados. Ou seja, a gente não perde a urina, ela fica guardando até você ter um limite máximo que você não aguenta mais e precisa relaxar a bexiga, relaxa essa saída dela, contrai o músculo da bexiga e você tem a urina normal. Quando você tem uma lesão medular, e várias doenças causam isso, né? Hoje, popularmente, nós temos as lesões traumáticas, mas a gente vê um aumento crescente de outras doenças que também afetam a medula, como a esclerose múltipla, outras doenças relacionadas ao envelhecimento, alguns tumores que comprimem a medula. Você perde essa comunicação do cérebro com a medula. E a medula é importante, ela não perde a comunicação com a bexiga. Então a bexiga começa a funcionar de uma maneira própria, sendo que o paciente começa a receber a urina na bexiga, ela começa a se acumular, e no começo ela vai fazer a informação que não vai chegar no cérebro, e ela vai promover uma contração da parede da bexiga. E o grande problema é que a saída da bexiga está sempre fechada. E como ela está sempre fechada, a urina não sai. E o nosso grande problema é, em qualquer lugar que a urina se acumula, em mais de 50 ml de urina é o suficiente para considerar uma urina acumulada, você aumenta a chance de proliferação de bactérias nessa urina, que vai levar a infecções e outras complicações. E além disso, uma parte dessa urina pode voltar em direção ao rim, levando a outras alterações, que é o grande impacto da retenção urinária. Então a retenção urinária é algo que é comum em pacientes, em pessoas que sofreram algum tipo de lesão na medula espinhal, principalmente. Algumas lesões cerebrais também, menos comuns, mas
que impacta diretamente porque elas perdem a capacidade de urinar normalmente. E todos nós urinamos de 4 a 6 vezes ao dia, normalmente. E, infelizmente, ao longo do tempo, até os anos 70, 80, a principal causa de mortalidade das pessoas com lesão medular após, uns 6 meses era infecção de urina. E isso foi mudando através de técnicas de alívio, de retirada dessa urina da bexiga, que estão cada vez ainda em evolução, para que a gente consiga ter esse controle melhor. Mas a retenção urinária é basicamente um acúmulo de urina dentro da bexiga e a incapacidade de você conseguir esvaziá-la por completo. Doutor, partindo agora para os cuidados diários de quem tem essa condição, o que é o cateterismo intermitente limpo e por qual motivo ele é considerado o padrão ouro de cuidado? Essa é uma ótima pergunta, porque a gente precisa esvaziar a bexiga. Então, muitas vezes, um conceito geral, inclusive entre muitos profissionais de saúde não especializados na área de medula ou mesmo da bexiga, acreditam que passando um cano, que é um catéter, uma sonda de demora, deixando ela ligada, a bexiga vai estar vazia o tempo todo. Isso é um problema, porque toda vez que você tem a urina parada e acumulada em algum lugar, você aumenta riscos de infecção. Então, o nosso grande problema é que na hora que você passa uma sonda de demora, passa a porta da bexiga, ela fica aberta o tempo todo, só que ela aumenta a chance de infecção e mais do que isso, ela leva um processo inflamatório de todo aquele canal por onde ela passa, levando a uma diminuição daquele canal, aumento de risco, inclusive, de neoplasias, de câncer, tumores a longo prazo e outras complicações. Então, o ideal é que você não deixe o catéter contínuo naquela região. Também a gente não pode deixar só com a fralda, porque há uma necessidade, porque vai ficar um acúmulo de urina dentro da bexiga, vai ter pequenas perdas e mais complicações. Então, hoje, a melhor forma de tratamento, com menor número e riscos de infecção, é através dos catéteres limpos, cateterismo intermitente. O que quer dizer isso? Você vai algumas vezes, em pré-determinados, dependendo do seu consumo de líquidos, dependendo da temperatura do dia, dependendo da sua rotina diária, ao banheiro e passa um catéter, naquele momento, esvaziando a sua bexiga e liberando assim, o risco. Nós sabemos que a partir da introdução do cateterismo intermitente limpo, que veio desde final dos anos 80, começo dos anos 90, e ainda não é tão popular, infelizmente, no mundo como um todo, você diminui muito o número de complicações associadas à retenção. Com a evolução, hoje existem catéteres que você não precisa manipular com a sua mão, você não precisa de áreas grandes do banheiro, porque muitas vezes você precisa de uma área para pôr o catéter, para higienizar, usar uma luva, usar um creme e todas essas dificuldades que precisam de espaço e pessoas treinadas muitas vezes. Muitas vezes nós estamos falando de pessoas com lesão medular que têm dificuldades de mobilização das suas mãos, inclusive, e precisam de uma certa ajuda. Hoje existem catéteres que já vêm lubrificados, que diminuem mais ainda o número de infecções quando comparados com os primeiros catéteres do passado. Uhum. E é esses catéteres que ainda continuam em evolução com materiais melhores, progressivamente melhores, e mais ágeis para ser realizado e diminuindo os impactos da retenção na vida da pessoa portadora dessa condição. Por isso que eles são considerados o padrão ouro de cuidado? Exato, porque eles são a melhor forma de prevenção de infecção hoje existente. E quando a gente fala de prevenção de infecção, eu não estou falando apenas da infecção urinária, mas as suas complicações diretas e indiretas. Porque uma pessoa com infecção urinária de repetição, ela tem, além do risco à sua vida, cada infecção aumenta a necessidade de novos antibióticos, muitos necessitam de internações prolongadas, afastam-se do seu trabalho, das suas atividades de lazer, da escola, nas crianças. Você tem um impacto social, psicológico, porque a pessoa fica mais próxima dentro de casa, ela tem uma perda da sua autonomia e uma dificuldade crescente de fazer as atividades propostas que seriam naturais a ela. Então, hoje ela é considerada sim o padrão ouro porque é a técnica menos invasiva, com menor risco de infecção e com melhores resultados a longo prazo. Sendo uma técnica simples
que só não é mais utilizada muitas vezes por desconhecimento, não só dos pacientes portadores, mas também das equipes de saúde que não são treinadas para ver esse paciente com as suas necessidades ideais. Certo, doutor. São tantos benefícios, né? E muito bom que o senhor trouxe também essa questão do impacto social e psicológico na vida das pessoas, porque esses benefícios tornam bem melhores as condições de vida. Eu citei no início do episódio, né, que a gente está aqui com a presença da influenciadora digital e empreendedora, Daniela Bezerra. Então, Daniela, obrigada por conversar com a gente, trazer a sua história. Conta um pouquinho, da sua experiência nesse novo mundo, nessa nova vida, né? Então, quero mais uma vez agradecer o convite. Estou muito feliz em estar aqui compartilhando um pouquinho da minha vivência com vocês. Então, há 12 anos atrás, eu sofri uma agressão por arma de fogo efetuada por um ex-namorado. Só foi um único disparo que acertou minha coluna ali na altura da vértebra torácica, nível T11. Minha lesão medular na T11. E com isso acarretou na lesão medular. E com a lesão medular vem várias consequências, não só é a mobilidade. E uma dessas consequências é a retenção urinária crônica, que a gente perde, né? Que perdemos a função de controlá-la. E eu achei que seria impossível ter uma vida normal com todas essas mudanças. No começo foi muito difícil, porque eu tinha que reconhecer meu corpo novamente. Então foi uma reabilitação. E eu usava o catéter convencional, onde ele me deu muitas infecções urinárias, lesões na ureta também. Tive que tomar vários antibióticos. E isso afetou diretamente a minha qualidade de vida. Eu era muito insegura em sair de casa, então eu não saía de casa, porque quando eu tomava muito líquido, e aí eu ficava pensando, eita, e agora? Como é que eu vou fazer xixi? Então, eu me privava muito de sair. Eu ficava só em casa, tinha trancado a faculdade, parei de estudar. Então, eu fiquei em casa só para viver mesmo em função da minha nova realidade. Só que isso mudou quando eu vim para uma feira aqui em São Paulo e tinha um estande da Coloplast que me chamou bastante a atenção. Então eu fui até lá para conhecer. Chegando lá, a enfermeira me mostrou os catéteres hidrofílicos e fiquei assim maravilhada com tantos benefícios. E eu pensei assim, como assim? Como é que eu não sabia dessa informação? E aí comecei a usar e comprovei todos os benefícios. Por ele já é lubrificado, pronto para uso, tem vários modelos. Só que eu fiquei encantada por um que vem com saco coletor. E aí eu comecei a usar e disse, meu Deus, reduziu os riscos de infecção urinária. Eu tinha, com o convencional, eu tinha muitas infecções. Uhum. E quando eu comecei a usar o catéter hidrofílico, diminuiu. Hoje eu posso dizer que eu não tenho infecção urinária nenhuma. Pela praticidade, me deu muito conforto, segurança e autonomia. Tive outra qualidade de vida. Então, após isso, voltei a estudar, porque eu estava com mais autonomia, com mais independência. Tenho uma rotina de estudos e trabalhos e eles facilitam demais a minha rotina, meu dia a dia. Muita praticidade mesmo. Então, assim, é benéfico. Eu falo que eles são maravilhosos, porque realmente mudou em 100% a minha qualidade de vida. Hoje eu tenho outra qualidade de vida. Não tenho mais medo de sair para lugar nenhum. Faz quanto tempo que você utiliza? Que você veio para essa feira e você conheceu o produto? Foi em 2019. Uhum. 2019 eu estava nessa feira e a partir desse momento foi quando eu conheci e não deixei mais de usar. Aquele convencional lá, não quero mais nem ver por perto, porque eu passei vários perrengues com eles. Por ele ser muito flexível, tinha que pegar bem próximo para colocar na uretra, para poder fazer o esvaziamento. Por isso que eu tinha tantas infecções urinárias, porque eu levava bactérias para o trato urinário. A maioria das vezes também, o saquinho coletor, que é tudo um fora do outro. Você tinha que... ele estava furado, então molhava tudo, era uma dor de cabeça. E assim,
Com o hidrofílico não existe mais isso, porque ele é compacto, completo. Lá não tem esse risco dele estar furado. Então eu consigo fazer em locais que não têm acessibilidade. Por exemplo, dentro do carro mesmo. Se eu não encontro o banheiro acessível, eu consigo fazer dentro do carro na maior facilidade, eu mesma fazendo. Dani, muito importante você vir, né, com seu depoimento para todo mundo que está nos ouvindo. É importante ouvir como que é o dia a dia de quem vive com essa condição e como que as pessoas podem fazer também para melhorar a qualidade de vida. Então eu vou perguntar aqui pro Gilberto, qual que é o status do acesso ao catéter hidrofílico no Brasil, tanto no sistema público quanto no privado de saúde? Bom, Renata, a gente hoje já está bem evoluído do ponto de vista de se discutir o acesso no Ministério da Saúde, né? Desde 2019, eh, existe a incorporação do produto, né, que aconteceu em 2019, no dia 24 de julho. Essa incorporação, para a nossa audiência entender um pouco mais, ela vai permitir que todas as pessoas com lesão medular e bexiga neurogênica tenham acesso ao catéter hidrofílico. Qual é o grande problema hoje que a gente vê tanto no Sistema Único de Saúde quanto na saúde privada? Principalmente no Sistema Único de Saúde é porque ainda não houve uma pactuação e nem a divulgação de um protocolo clínico de diretriz terapêutica. Só para a nossa audiência entender o que é isso, né? O que é esse protocolo clínico de diretriz terapêutica? É a forma como vai ser utilizado o catéter. Quantos catéteres cada pessoa que tem um problema da bexiga neurogênica e da lesão medular vai receber. E a própria pactuação, que o nosso SUS ele é tripartite, né? Então ele tem um pedaço do governo federal, um pedaço dos governos estaduais e um pedaço dos governos municipais. Então, a partir do momento que essa pactuação ela começar a existir, que é dizer quanto que cada ente federativo vai colocar de investimento ou quem vai operacionalizar essa dispensação dos catéteres e a linha de cuidado propriamente dita, aí sim a gente vai ter um cumprimento universal para que as pessoas que têm lesão medular e bexiga neurogênica possam ter acesso ao padrão ouro. Infelizmente, como eu disse antes, essa pactuação e o protocolo ainda não aconteceu. A gente, no ano passado, no dia 24 de julho de 2024, completou 2.580 dias, são 5 anos de incorporação no Ministério da Saúde, mas que propriamente não aconteceu de fato, porque hoje, para se ter acesso, boa parte das pessoas precisam judicializar para poder ter o acesso. A gente, no universo de 5.568 municípios que a gente tem no Brasil, a gente não tem 10% de municípios que de fato fazem essa dispensação. Alguns municípios fazem a dispensação com um protocolo próprio. E, obviamente, na saúde privada também, a gente tem algumas operadoras de saúde que já faz isso, né? Mas também ainda não existe uma diretiva para que todas as operadoras de saúde possam fazer. Então, esse é um outro trabalho que a gente também está fazendo para que a gente consiga, junto à ANS, essa condição de pactuação, vamos dizer assim, também dentro da ANS, para que as pessoas que têm hoje um plano de saúde também possam ter acesso ao catéter hidrofílico, que é como o doutor Eduardo falou e como a Dani também acabou de dizer para a gente. A gente olha, às vezes, para a questão da pessoa com deficiência, fala-se, e é muito importante falar da acessibilidade, sim, de você ter um banheiro adaptado, uma rampa, um carro adaptado, ter isenção e tudo mais, mas a gente tem que também ter um olhar para aquilo que não está visível. Então, até para uma reinserção social, uma reinserção no mercado de trabalho, uma reinserção educacional, porque tem crianças com mielomeningocele que sofrem com isso e não vão à escola. Então, para tudo isso acontecer, isso que está invisível aos nossos olhos, porque quando a gente olha uma pessoa com deficiência, principalmente o cadeirante, a gente vê a cadeira de rodas, né, Dani? E não vê os problemas internos. Então, esse olhar, ele tem que ser, costumo dizer, 360 graus. É um olhar completo da pessoa. Sem isso, realmente, a gente não vai ter inclusão social, não vai ter inclusão laborativa, não vai ter inclusão educacional. E essas pessoas, como disse também o doutor Eduardo, acabam ficando à margem da sociedade. Porque ninguém quer estar no convívio social, por exemplo, com odor de urina. Ninguém quer estar inseguro na sua vida social, sabendo de como é que eu vou fazer o urinar, como é que eu vou fazer xixi.
Então, isso é muito complexo. Então, é o que a gente fala. Quanto mais isso for divulgado, mais a sociedade tomar conhecimento disso, os profissionais de saúde tomarem conhecimento disso, a gente vai evitar muitas e muitas mortes. O doutor Eduardo também trouxe um dado: a infecção urinária, ela é complexa, mas ela também é evitável. Tem um estudo da Fiocruz que aponta que em 2050 teremos mais de 10 milhões de mortes por infecção. 34% dessas mortes advêm do catéter. Então é muita coisa. Infecção vai matar mais do que câncer no Brasil, mais do que diabetes. Então tem que se ter realmente um olhar realmente aprofundado para isso, porque senão a gente vai continuar perdendo vidas e perdendo vidas que poderiam ser evitadas de serem perdidas. Não vamos incluir socialmente, nem laborativamente, nem educacionalmente ninguém. Então essa é a importância tanto para a saúde pública quanto para a saúde privada da dispensação do catéter hidrofílico, que é o padrão ouro de tratamento hoje. Gilberto, como que você enxerga então esse envolvimento da sociedade civil em tudo aí que você falou, né? Algo que nós, né, agentes da sociedade também, podemos fazer para melhorar esse acesso, assim, juntamente com a Coloplast, assim, o que que nós também, indivíduos, né, cidadãos, conseguimos fazer? Eu acho que a sociedade como um todo ela tem que brigar pelos seus direitos. Nós temos, por exemplo, uma lei brasileira de inclusão maravilhosa, mas que na prática ela acaba não sendo cumprida, por exemplo. Né? A gente tem vários produtos que foram incorporados de uma maneira geral, mas que ainda não conseguem chegar para quem precisa. Então, essa mobilização da sociedade ela é muito importante. Como é que a sociedade se mobiliza junto ao Ministério da Saúde, junto aos organismos que regulam a saúde no Brasil? Através das consultas públicas. Então, uma consulta pública, qualquer cidadão, ele pode, quando tem uma consulta pública, ele pode entrar lá através da sua conta .gov, da sua conta Gov, entrar e fazer a participação dentro de uma consulta pública. Então, isso é muito importante, a sociedade como um todo. Todos nós, a Dani que tem hoje a lesão medular, eu que não tenho, você que não tem, Renata, é muito importante a gente fazer essa mobilização, tocar no íntimo das pessoas que são os tomadores de decisão, que isso não é uma decisão que tem que levar 5 anos. Isso tem que acontecer para ontem. Essas pessoas estão sofrendo. O universo que a Dani trouxe e que alguns outros atletas, por exemplo, paralímpicos, que têm uma condição até de tratamento um pouco melhor, é um universo muito pequeno. A grande maioria, e aí você vai ver pessoas que sofreram, é o caso da Dani, arma de fogo, acidente automobilístico, principalmente os motociclistas agora. Então, muitas dessas pessoas ficaram encostadas à margem da sociedade e não aparece. E aí é essa invisibilidade social que a gente vê. Então, quanto mais a sociedade como um todo se fizer presente, com certeza a gente vai dar uma virada na saúde, falando aqui de lesão medular e bexiga neurogênica, mas para tudo, sabe? Para tudo. Acho que a gente tem que, cada vez mais a sociedade ela tem que se mobilizar, e a forma de mobilização, como eu disse antes, é através da participação nas consultas públicas. Através da conta .gov que cada cidadão pode ter, ele consegue entrar lá e fazer a sua participação nas consultas públicas. E quais são os próximos passos para a revisão de PCDT? Olha, ano passado a gente contou com um trabalho muito legal do Ministério da Saúde, da coordenação geral da pessoa com deficiência, aonde a gente conseguiu resgatar essa questão da bexiga neurogênica e do catéter hidrofílico. Eu acredito que a gente esteja muito próximo agora dessa pactuação, da publicação do PCDT, porque, não, como eu disse antes, né? 5 anos depois de uma incorporação, e se você pegar a regra da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde, após a publicação, o Ministério da Saúde ele tem 180 dias para poder colocar a tecnologia à disposição do cidadão que dela precisa. Não 180 anos, fazendo aqui uma brincadeira, mas são 5 anos desde a sua publicação, que é esse documento aqui que eu te mostrei. É um documento oficial do Ministério da Saúde que a Conitec produziu, recomendando e o Ministério validando a incorporação do catéter. Então, eu acredito que agora a gente esteja um pouco mais perto. Mas, de fato, como todo bom brasileiro, eu só acredito vendo. Assim que a ministra assinar, aí eu vou ficar mais satisfeito. É fundamental realmente o envolvimento de todo mundo, né, para a gente mudar o rumo dessa história e também oferecer qualidade de vida para milhares de pessoas que possuem essa condição. Eu gostaria de saber aqui do doutor
Doutor, o senhor tinha comentado até aqui, né, um pouquinho, quando a gente conversou um pouquinho antes, sobre o tabu de se falar sobre essa condição, principalmente quando a gente fala sobre a mulher, e que geralmente o tabu não é tão grande quando a gente fala sobre o homem. Por que isso e como que a gente pode quebrar? Essa é uma ótima questão, né? Quando nós pensamos no universo das pessoas com deficiência, muitas coisas acontecem em comum, como bem dito previamente. Muitas vezes você olha a pessoa com deficiência como uma cadeira, uma prótese ou algo que ele coloca no dia a dia, que não é verdade, né? O nosso trabalho médico, muitas vezes, não é só salvar a vida, mas a reabilitação, fazer essa pessoa voltar à sua vida, a ter uma vida própria, autônoma, como todos nós, independente da condição. Um dos grandes problemas que a gente tem em relação à retenção urinária é que, normalmente, nós temos alguns tabus, e não só na nossa sociedade como um todo, mas incluindo profissionais de saúde que não têm um conhecimento avançado das técnicas. Sempre um profissional acaba deixando para o outro, ninguém se aprofunda, e esse vai deixando para o outro, vai deixando para o outro. Muitas vezes os próprios pacientes acabam tendo que, naturalmente, aprenderem sozinhos com as suas famílias, e alguns mitos acabam acontecendo e aparecendo. Os homens, ainda que são a maior vítima dos acidentes hoje traumáticos, é o maior número entre os lesados medulares, têm algumas facilidades, porque às vezes também errôneas, porque é mais fácil passar uma sonda, eles têm é mais visível, é mais natural. Enquanto na mulher, além das próprias dificuldades que ela tem, muito frequentemente, profissionais de saúde, incluindo, não conhecem bem a própria anatomia da mulher, que dificulta muito o cateterismo delas. E elas acabam tendo vários tabus. Então, vários tabus no sentido de, deixa uma fralda que tá tudo certo, não vai precisar de mais nada. Ainda por falta de informação da pessoa com deficiência, e a mulher ainda recebe um tratamento com mais dificuldade, porque ela vai ter menos acesso, incluindo por dificuldades, barreiras próprias anatômicas, que não deveriam ser, mas que ainda existe um grande preconceito na população em geral, né? Principalmente fora dos grandes centros, principalmente dentro de instituições, inclusive algumas instituições de saúde não voltadas diretamente para esse público. Então é interessante que quando a gente fala de retenção urinária, nós estamos jogando luz não só para essa condição, mas para a melhora do acesso das pessoas que têm alguma deficiência, principalmente com a lesão medular, a mais atividades, estudo, educação, trabalho, de uma forma mais harmônica, mas também de não separar ainda mais os deficientes entre si, né? Há grandes dúvidas, geralmente um dos principais mitos do cateterismo é que aquilo machuca, é uma área genital no homem, então aquilo vai machucar, então eu vou fazer algo que não machuca, então parece que tá ótimo. A mulher também se machuca com catéteres não adequados, a mulher se machuca tanto quanto o homem. O cateterismo não dói, ele é uma técnica que tem que ser indolor, né? Porque é uma técnica natural, de fácil manuseio para ser indolor. Então, outra importante é que muitas vezes o cateterismo feminino também está associado com alterações da sexualidade feminina. E não é verdade. Tanto o homem quanto a mulher com deficiência têm as suas alterações de sexualidade, mas que são totalmente compatíveis com o uso acessível de tecnologias que facilitem a vida deles. Então é fundamental a gente ter essa luz, né, chegar a mais pessoas, porque, como você citou, são 350 mil lesados medulares, mas a gente sabe que tem, junto com esclerose múltipla, outras doenças, acabam tendo pelo menos 500 mil de pessoas aqui no Brasil, com certeza, que seriam beneficiários de técnicas mais adequadas de cateterismo, com uma melhor qualidade de vida a longo prazo. Então é importante a gente mostrar que o cateterismo é uma ferramenta de ajuda importante, principalmente a longo prazo, para que essas pessoas voltem a ter uma vida mais plena no seu dia a dia.
Tem uma outra pergunta que eu poderia também direcionar para o senhor, doutor, mas eu vou Uhum, direcionar para a Dani, uhum. porque é você que também está ali no dia a dia, então nada melhor do que você para falar com propriedade. Os profissionais estão preparados, Dani? Então, recentemente eu tive umas internações, né? E eu levei o meu catéter hidrofílico. Chegando lá, a falta de informação dos profissionais é assim, absurda. Porque quando eu mostrei, ela veio antes, primeiro ela veio com o convencional. Eu disse a ela: não, eu tô com o meu catéter hidrofílico. E ela ficou me perguntando: o que é catéter hidrofílico? Fui mostrar a ela como era. E ela foi fazer o xixi, né? Tirar o xixi. Só que ela não estava também encontrando a minha uretra. Ela não estava encontrando. E a minha irmã ficou assim: como assim que ela não está encontrando? Então, um profissional de saúde que era para saber de toda a anatomia deixou totalmente a desejar. E aí quem fez foi a minha irmã. Eu estava impossibilitada porque eu estava com acesso no braço, então eu não podia estar me levantando e fazendo, né? Tirando xixi. E aí eu fiquei assim, não só eram enfermeiros não, eram técnicos também. A falta de informação é muito. E não era para ser assim. Era para ser um local da gente chegar lá, de chegarmos lá e sermos bem atendidos, eles saberem como fazer todo o procedimento. Só que não. Isso aí tem que levar muitas informações. Aí eu expliquei, ela falou para mim: você deveria ser até uma enfermeira para explicar como é que funciona. Porque eu também falei todos os benefícios daquele catéter hidrofílico. E aí eu levei o que já veio com saco coletor e ela já veio trazendo uma paradeira. Eu disse: não, não precisa disso. Ela disse: é tão pequenininho, compacto, né? Eu disse: é compacto, ele é completo. Não precisei colocar nenhum lubrificante, nem uma paradeira. Enfim, falta muita informação e eles deixam muito a desejar nessa parte aí de conhecer o que é uma retenção urinária crônica. Porque muitos profissionais da área de saúde só conhecem aquela que já fica permanente. Não conhece esses que são mais avançados. Então, a falta do conhecimento do catéter hidrofílico é muito grande. Você não é enfermeira, né, Não, Dani? não sou Mas é enfermeira. influenciadora. E você tem quase 92 mil seguidores. Como que é essa troca no dia a dia de você também levar informação? E como te bate a das pessoas também te buscarem para entenderem um pouco mais? Você encontra muitas pessoas nas mesmas condições que você? Sim, demais. Recebo mensagem diariamente de como é que é a minha experiência de vida, como é que eu consigo lidar com tudo, com a minha rotina de estudo, de trabalhos, de viagens. Então eu tento ao máximo levar informações para todas elas que existem produtos de qualidade que melhoram a nossa vida, facilitam bastante. E como que é essa troca, assim? Quais são as maiores dúvidas? O que que você também, agrega, assim, claro, toda a sua experiência para essas pessoas, mas por que que elas mais te procuram? Elas mais me procuram, eh, atrás de saber como é que eu faço para lidar com essas consequências que a lesão na medula espinhal nos trazem, que é essa perda da função da bexiga, como é que eu faço para saber lidar com a retenção urinária. Então, eu sempre mostro nos meus stories que eu uso cateter hidrofílico, que ele é lubrificado, pronto para uso, ele não dá lesões na uretra. Então, e também diminui o risco de infecção urinária, porque eu como usuário eu posso falar: eu não tenho mais infecção urinária. Eu faço o catéter de 5 a 6 vezes ao dia. E isso não atrapalha em nada a minha rotina, porque rapidinho eu vou no banheiro, esvazio a bexiga, volto para fazer minhas atividades. Então eles só facilitam. E eu tento levar ao máximo essa informação para as pessoas, que sim, que você pode ter uma vida super normal, mesmo tendo retenção urinária. Você pode ir numa festa e normalmente ir lá fazer todo o seu processo no toalete, pode ir na faculdade, no seu ambiente de trabalho. Sim, como eu falei, ele é muito prático. Então eu consigo fazer rapidinho ali no lugarzinho, uns 5, 10 minutos no máximo. Eu já tenho uma prática, então dentro de 5 minutinhos eu já consigo fazer o xixi ali, esvaziar a bexiga e voltar para a festa, para a faculdade, estudar. Não atrapalha em nada, é muito prático. Então quando eu conheci, realmente eu fiquei maravilhada, porque
os benefícios são nítidos. Realmente me deu muita mais autonomia para fazer tudo o que eu quero, então eu não me privo de estar saindo de casa. Eu sempre estou em festas, gosto de me divertir. Vida normal, vida super normal. Então, vieram mesmo só para facilitar. E aí eu quero que todo mundo também que tenha retenção urinária conheça, porque realmente vai mudar a vida. Eu tenho uma vida antes do catéter hidrofílico. 100% melhorou minha qualidade de vida. Maravilha, Dani. A gente está se aproximando aqui pro final do nosso episódio e eu gostaria que cada um de vocês deixasse um rápido recado, assim, final, sobre os pontos que a gente discutiu hoje. Eu vou começar então com o doutor Eduardo para falar um pouquinho pra gente. Ótimo. Eu acredito que quanto mais pessoas conhecerem, melhor as coisas acontecerão. É fundamental ter uma luz por um problema que é comum, mas muitas vezes ele é deixado de lado por todos nós. Mas é algo que impacta diretamente na vida de todos, né? Com algum grau de deficiência. E quando a gente pensa na pessoa com deficiência, eu tô falando da família dessa pessoa também. Na sociedade que convive com ela, no trabalho, no estudo. Então, afeta indiretamente muitas pessoas. Então, quanto maior o conhecimento, menor a longo prazo vão ser os custos, não só para a sociedade, financeiros, mas a gente vai trazer muito mais anos vividos com qualidade para pessoas com algum grau de deficiência e seus familiares, seus acompanhantes e toda a sociedade em si. Então é importante ver que algo simples, que aparentemente é simples, antigo, ainda pode ser melhorado e cada vez mais acessado por um maior número de pessoas. Só gostaria que você complementasse e também mandasse um recadinho para os profissionais de saúde. Isso é talvez um grande impacto, né? Porque todos nós profissionais de saúde, que não trabalhamos diretamente na área, precisamos ter conhecimentos de reabilitação. Reabilitação, quando a gente estuda na faculdade de medicina, é o último capítulo, é o último parágrafo do livro, a reabilitação é feita, ponto. E não se dá atenção a isso, e é essa transição, né, do tratamento de uma doença, do tratamento de um trauma agudo para a vida normal que vai fazer. Então, profissionais de saúde procurem também se informar e ter uma formação, uma educação continuada, porque, por sorte, as cadeiras evoluem, os catéteres evoluem, as medicações evoluem como um todo na saúde. Então é importante essa educação continuada para prestar o melhor atendimento aos aos clientes. Muito obrigada, doutor Eduardo. E Gilberto, faça também suas considerações finais, pensando também nisso, de como nós, como sociedade civil, podemos nos envolver um pouquinho mais e como isso é relevante, não só para a nossa sociedade como um todo, mas assim, principalmente para todas as pessoas que têm alguma condição que infelizmente leva à exclusão por um motivo ou outro. Bom, foi até bom falar depois que o doutor Eduardo falou que é a Dani, então eu vou trazer o ponto que eu costumo dizer sempre. A saúde, ela vem quebrando alguns paradigmas. Alguns paradigmas vêm sendo quebrados de forma rápida, outros mais lentamente. 3 paradigmas importantes. O primeiro deles é que, hoje em dia, o médico sai do centro do cuidado e entra o paciente. Então, é esse olhar 360 que a gente tem que ter. O segundo paradigma é o hospital como ponto total de apoio, de assistência, saindo do centro do cuidado para entrar a linha de cuidado, a jornada do paciente, que é muito do que a Dani falou. Então, a jornada do paciente, ela inclui a socialização, ela inclui a inclusão laboral, por exemplo. E o outro paradigma a ser quebrado, e está sendo quebrado, é a gente deixar de falar de doença e falar de saúde. Porque é isso que importa. O caso da Dani, como de alguns outros, é a maior prova de que o fato de você ter uma lesão medular, isso não te impede de ter uma vida social, laborativa, educacional. Basta você ter as ferramentas certas para que isso aconteça de forma plena. Então, fica aqui o meu recado para a sociedade como um todo. Todos nós somos responsáveis, com ou sem lesão medular, de promover a qualidade da saúde para todos os usuários do SUS e do sistema privado de saúde. Fica aqui meu recado. E Daniela,
seu recado final, não só para os seus 92 mil seguidores, mas também para todos aqueles que estão se descobrindo nessa nova condição. O que você tem para dizer para essas pessoas que vivem ainda, que não estão dentro desse padrão ouro, que ainda não se encontraram, que ainda não estão com aquele objetivo de entender o seu corpo e essa nova vida? As dificuldades, elas sempre vão existir, mas a busca de informações, ela é muito importante, porque existem empresas, assim como a Coloplast, que nos oferece produtos de qualidade que melhoram a nossa jornada. Então, não desistam, pois eu tenho retenção urinária crônica e tenho uma vida super normal. Quem tem também pode ter, todo mundo tem essa possibilidade. Então, a ferramenta é essa, procurar informações e produtos que melhorem ainda mais a nossa autonomia. Muito obrigada. Eu quero agradecer aos três, Dr. Eduardo de Melo Carvalho Rocha, que é médico fisiatra. Quero agradecer Gilberto Kohler, que é gerente de Relações Governamentais e Grupos de Defesa de Pacientes da Coloplast. Daniela Bezerra, empreendedora, influenciadora digital. Vocês explicaram muito bem, trouxeram assim, muitas informações e vivências, que também é o mais importante, e cobranças para a sociedade, que é bem relevante, a gente tem mesmo que cobrar. Quanto mais pessoas se envolverem, compreenderem a importância desse acesso aos dispositivos adequados para esse procedimento, é melhor. E para você que nos ouviu, se aprofundar nas discussões, entender melhor o assunto, acessem o site coloplast.com.br. Fica por dentro aí das últimas atualizações do tema. Necessidades íntimas de saúde devem ser discutidas sempre com transparência e responsabilidade. Eu sou a Renata Admiral. Até uma próxima, pessoal. Tchau!